PAI. Pai, Projeto Aprendiz Incondicional. Eu vou contar uma história para vocês que minha mãe e meu pai me contavam nos almoços de domingo e nas festas de família. Sinceramente, eu achava um porre ouvir a mesma história sempre. Isso quando era um mero garoto de passos tortos. Ainda jovem, quando admirava as estrelas e dava umas escapadas dos passos corretos e voltava correndo para o meu caminho, pensava que aquelas histórias poderiam ser apenas histórias de gente mais velha. Hoje, já vivi um pouco e até já vi a morte de perto. Ai, Senhor meu Deus, não me pergunto se essas histórias são ou não verdadeiras. Pergunto a mim mesmo, o que posso aprender com elas? Contavam eles as notícias da cidade, que tinha um compadre chamado Brosi, que veio lá das colônias, sujeito bruto, que arrastava de uma perna e, quando irritado, dizia que "Por Deus que eu te arranco a cabeça, infeliz!" Outro compadre, respeitado, era o senhor Joaquim, sujeito menos austero. Tinha lá suas atitudes, mas passava horas contemplando a natureza, as estrelas, via a geometria, música, aritmética em tudo. Um dia ele ficou irritado, comprou aqueles cubos mágicos para se desafiar. Depois de 5 dias tentando resolver aquilo, um rapaz saiu da cozinha, pegou da mão dele e resolveu em 5 segundos. Sei lá, a única coisa que ele conseguiu falar foi: "Seu avental é pequeno, sujou a roupa toda." O compadre Irani era o mais tranquilo. Ele tinha feito várias viagens e tinha um conhecimento vasto, mas principalmente víamos em suas atitudes esse conhecimento. Dizem que ele foi arquiteto da presidência de 2 países diferentes. Certa vez, num almoço com as famílias, em meio àquela confraternização de falas altas e risadas, crianças correndo, cachorros latindo, um chorando um amor perdido aqui, o outro cantando alto a música ali, o piadista tentando ser engraçado e tudo mais, chega um vizinho a reclamar que 3 garotos tinham matado sua ovelha, e aquela multidão de gente espalhada pela chácara, num instante juntou-se ali. Quem dera fosse para ajudar. Fizeram como nós, assistindo jornal ou compartilhando alguma tragédia pelo celular. Só multiplica o que é ruim e não ajuda nenhuma pessoa sequer. Tem sacos e sacos cheios de propostas e nenhum de beneficência. No mesmo instante, os compadres Brosi, Joaquim e Irani estavam de pé e dando ordem para seus filhos se aproximarem, cada um com os olhos mais esbugalhados do que do outro. Começaram então os garotos, um a acusar o outro pela morte do bichinho. Um disse que queria só brincar, o outro dar um susto, o outro montar. Dedos pra cá, dedos pra lá. O fato é que o pobre do bichinho, que vivia apenas, acabou com ferimentos no pescoço, peito e abdômen, e estava mal enterrada, cheio de folhas de acácia, ou sei lá o que era. As mulheres da festa ficaram indignadas, mas com a falta de respeito dos homens da festa, pois elas estavam na organização do evento familiar. E onde estavam os homens que deixaram esses garotos tanto tempo sozinhos a ponto de cometerem tal infâmia? Envergonhados perante o vizinho, esposas e familiares, Brosi, Joaquim e Irani, mais o vizinho e os 3 garotos reuniram-se na oficina da chácara. Parece que aquele tempo não passava. A sensação é que ficaram ali do meio-dia à meia-noite. Saíra o vizinho primeiro, depois as crianças e por último os pais. O que percebeu-se ali foi que Brosi imediatamente deu uma surra em seu filho e o fez pedir desculpas para o vizinho, e seu castigo seria ficar o resto do dia no quarto, e disse para o vizinho que, se fosse antigamente, ele diria que era coisa de moleque e não poderia fazer mais nada além de pedir desculpas. Mas como ele era um homem bom, um homem de bons costumes, durante todo aquele ano, em pedido de desculpas pelo erro do filho,
ele comprará algumas ovelhas para os churrascos de família, para minimizar o prejuízo. Joaquim, na frente de todos da festa, jogou no lixo o videogame que seu filho havia levado para brincar. Passou um sermão nele na frente de todos, falando sobre respeito ao próximo, ética, cuidado com os animais, justiça, lei de ação e reação, causa e efeito, além de ter pago ao vizinho o dobro do valor que valia a ovelha. Irani não fez alarde. Seu filho acompanhou o vizinho e voltou 2 horas depois e continuou na festa. As pessoas estavam constrangidas com tudo aquilo, apesar de que, como o problema é dos outros, os outros é que resolvam. O que eu soube, contado por meus pais, é que o filho de Irani, a partir daquele dia, passaria suas manhãs de sábado a ajudar o tal vizinho no que ele precisasse. Pegaria sua mesada e alimentaria uma ovelha por todo aquele ano, pois dinheiro nenhum pagaria pela ovelha morta. Punição alguma traria sua vida de volta. Uma vida de Deus, tirada por diversão e imprudência. Assim, ele aprenderia o valor da vida ajudando de perto uma outra. Soube-se que depois disso, Brose arrependeu-se de como agiu, disse que teve uma ideia de que talvez seu filho fosse muito agitado, tivesse TDAH e precisasse de Ritalina. Felizmente, ele teve seu momento de ir para a reflexão. Percebeu que do pó viemos e do pó voltaremos, e estava sendo um bruto, e passou a ficar mais tempo com seu filho, o acompanhando de perto em todas as suas atividades. Esses pais de primeira viagem. Joaquim percebeu-se uma elefanta em seu intelecto, mais uma pedra bruta em seus sentimentos. Decidiu se lapidar para tentar ser um exemplo vivo para o seu filho e família, porque as atitudes de seu filho poderiam ser reflexo dele mesmo. Assim, passou a dedicar suas forças para as necessidades de seus semelhantes. Já Irani, homem de poucas palavras, sorriso amistoso e mão amiga, foi flagrado um dia por seu filho na oficina dos fundos de casa, e a curiosidade daquele garoto o fez olhar em seus olhos e dizer: aqui é onde tento moldar o meu caráter, filho. Nesta oficina, no trabalho, cavei uma masmorra e prendo ali os meus vícios. Um dia eu não precisarei prendê-los, pois eles não encontrarão mais terreno fértil em mim. Ergui essa oficina por minhas virtudes, pois no meu trabalho, no cotidiano, eu tento praticar e aperfeiçoar minhas virtudes e adquirir novas. Por isso, essa oficina é aqui em casa. Força e beleza são as colunas que sustentam isso. Força para suportar mesmo, e beleza porque ela é filha do amor. Quero que você saiba que em nossa família cada um é um graveto e como um feixe somos mais fortes. Por isso, respeitarei sempre as suas escolhas na vida, sejam elas afetivas, laborais ou quaisquer. Sua mãe é nossa corda, como nós fortes. Quero que você seja uma pessoa livre, de bons costumes e que cuide de si e ajude ao próximo. Saborearam arrumando os degraus daquela oficina e depois daqueles dias memoráveis, a relação daquelas famílias nunca mais foi a mesma. Wellington Canedo, Caxias do Sul, agosto de 2019. Texto produzido especialmente para a loja Fraternidade Nona, em homenagem ao Dia dos Pais.